Bom dia, estamos aqui novamente para mais uma live, hoje com a nossa será a fonoaudióloga Patrícia Taranto, e nós vamos falar sobre a ponte entre o educador e o especialista. Bom dia, Patrícia. Agora tá me vendo. Tudo bem? Tudo bem. Ainda não deu o horário, mas acho que era mais para a gente conseguir entrar aí fazendo um teste. Você consegue ouvir bem? Eu estou te vendo bem também? Sim, estou ouvindo bem. Tá bom. Então, só para a gente ir iniciando, enquanto as pessoas vão entrando até dar o horário, eu vou falar um pouco sobre a Semana da Dislexia e, na sequência, eu falo sobre o tema de hoje, o que motivou o convite, e daí passo para você se apresentar. A gente tem algumas perguntas para direcionar a nossa conversa e eu vou fazendo e a gente vai fazendo num formato de bate-papo, tá bom? Tá ótimo. Então, eu me chamo Juliana, sou diretora do Instituto ABCD. O Instituto ABCD, juntamente com a Associação Brasileira de Dislexia, a ABD, há 9 anos se organizam para trazer e organizar no Brasil a Semana da Dislexia. Esse é um evento mundial, ocorre em outubro, e a ideia é que durante esse mês as organizações, as pessoas que estão envolvidas com essa causa, dedicam algum tempo ou para falar sobre o tema, ou para fazer algum material de conscientização, com conhecimento, e para trazer mesmo um conhecimento para a sociedade sobre essa causa, que é a dislexia, que ainda é bastante desconhecida. Então, a gente precisa falar mesmo sobre isso. Essa é a nossa sexta live, né? A gente teve alguns eventos, a gente teve uma live na segunda, que falou sobre a sala de aula e a dislexia. Na terça, a gente abordou a dislexia no adulto. Na quarta, a gente falou sobre dislexia e descalculia. Ontem, a gente teve 2 lives bem especiais, em que, no período da manhã, a gente teve 2 adultos com dislexia dando dicas sobre como eles lidaram, né, como foi a trajetória escolar e hoje profissional deles com dislexia. E à noite a gente teve 2 mães contando como elas se organizaram para lutar pelos direitos dos filhos. E hoje a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre a ponte que se faz necessária de se criar para a comunicação entre o especialista e o educador, né? Essa é uma demanda que a gente recebe bastante aqui no Instituto ABCD. A gente percebe que muitas vezes os pais com filhos que têm dislexia levam os filhos para o especialista, seja ele um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, um psicólogo, levam o filho para a escola e o pai fica ali naquele meio. A gente não faz essa conexão entre a educação e os profissionais que acompanham a criança, no caso, os especialistas. Então, foi isso que motivou esse tema, né? Então, eu vou convidar hoje para participar com a gente, para contar a experiência, a Patrícia Taranto, que é fonoaudióloga, coordenadora da Clínica Escola de Fonoaudiologia da Faculdade IELUSC, de Joinville, e que também tem 15 anos de experiência na área de educação inclusiva, né? Então, se você pudesse apresentar brevemente, Patrícia, e contar um pouquinho sobre o seu trabalho, depois a gente tem algumas perguntas para você. Claro, claro. Então, eu primeiro agradecer o convite, né? É um prazer enorme estar participando desse bate-papo e principalmente numa semana de conscientização que é tão importante, principalmente dentro da nossa carreira, né? Que é a fonoaudiologia. Né? Então, assim, levantar essa bandeira, levar informação às famílias, né? E é através desses movimentos que a gente consegue isso. Né? Bom, meu nome é Patrícia Taranto, sou fonoaudióloga, atuo há 15 anos, né? Quase 16 anos como fonoaudióloga, 15 na educação inclusiva. Né? Fiz especialização na área e por isso fui trilhando muito esse caminho dentro da educação, principalmente na parte de adaptação curricular, da inserção dessa criança dentro da escola regular. Né? Acho que esse ganho de colocar a criança com necessidade especial na escola regular foi um ganho para todos, né? Para a criança que tem que estar dentro de um movimento, de uma comunidade que é a que ela vive,
né? Porque eu vou no shopping, eu vou à festa, eu tenho a minha família, né? E eu tenho que ser incluído nesse aspecto. Tá? E principalmente também para as crianças que frequentam as classes regulares, de conviver com as dificuldades, de entender que cada um tem a sua característica, né? E que assim como eu também não sou bom em tudo, aquele meu colega tem que ter esse olhar diferenciado. Então eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Acho que é muito por aí. Tá? No Rio de Janeiro, estou há pouco tempo em Joinville, né? Ainda não fiz 2 anos na cidade, e a minha história de carreira clínica, né, e educacional é toda do Rio de Janeiro, né? E lá sempre desenvolvi muitos trabalhos em paralelo às escolas, de triagem escolar, de orientação aos professores, a escola de professores, a escola de pais, como a gente chamava lá, e era um trabalho muito bacana, que era a partir daí que acontecia essa conscientização inicial e principalmente a busca por mais informação. Quando você coloca a cara lá fora do teu consultório, é quando as coisas começam a acontecer. Né? E as pessoas começam a te procurar para informação, né? Para entender como isso pode acontecer, os direitos dessa criança na escola, né? Que a gente tem já leis que há muito tempo e as pessoas não sabem. Né? Então é todo um trabalho de conscientização que tem que partir da gente, né? Que tem isso, né? Que tem essa bagagem. Tá? Ótimo, Patrícia. Então, acho que até por essa experiência que você tem na parte de educação inclusiva, a gente tem bastante dúvidas, né? Até logo depois a gente vai ter uma live com uma advogada e várias das perguntas que chegam é assim, será que o disléxico ele tem direito à educação inclusiva? Então, a gente sabe que o público, às vezes, da educação inclusiva é um público que, para algumas pessoas, dentro de alguma abordagem, ele é mais restrito. A gente fala de algumas deficiências sensoriais, físicas, do autismo, da superdotação. E aí, eu queria saber como que você enxerga a dislexia nesse processo de inclusão. Sim, sim. Então, primeiro, né, o disléxico ele tem sim direito a essa adaptação curricular, né, ao entendimento de que ele é um caso de inclusão, sim, porque existem dificuldades que elas conseguem ser superadas a partir de algumas adaptações, né? Existem dificuldades que não são superadas, mas elas são adequadas e essa criança tem suas habilidades potencializadas. Acho que esse que é o grande ganho, né? Até para entendimento de todos, mesmo no Enem, essas crianças, esses adolescentes, né, já têm direitos garantidos, né? Então, mais tempo de prova, né, um leitor de prova quando necessário, e daí tem toda a junta médica, a equipe que trabalha com esse adolescente ou essa criança para garantir isso, porque aí nesses casos você acaba precisando de uma documentação. Já há alguns anos, o MEC, em portaria em nota técnica, ele já separou a necessidade, né, do diagnóstico efetivo para que as adaptações curriculares acontecessem. Né? Porque o MEC ele teve um entendimento de que a questão diagnóstica ela vem do âmbito da saúde e a questão pedagógica viria do âmbito educacional. Então, você já não tem mais essa necessidade, eu só vou começar a minha inclusão quando eu tiver a carta médica, né? Então, isso foi também um ganho e, assim, abrir os olhos, né, para esse olhar de que o meu aluno ele é único, independente do rótulo que ele receba, né? Se eu tenho um diagnóstico é importante, os pais têm que continuar nessa luta, porque o diagnóstico às vezes não é rápido, né? Em geral não é, entendeu? Muitas vezes depende também do prognóstico, de como está se desenvolvendo na terapia, para a gente poder fechar mesmo o que acontece com essa criança. E independente disso, ela já ter esses direitos garantidos dentro da escola. Acho que isso foi muito importante. Sim. Eu acho que o que você falou agora é muito importante, porque a gente tem, né, na realidade do Brasil, muitas crianças que têm um acesso restrito ao diagnóstico, né? Porque tem filas para as clínicas que fazem de maneira gratuita, e são filas, pelo menos em São Paulo, que a gente tem um contato maior, que variam de 2 a 3 anos. Aliás, a gente conversou com o pessoal do Mato Grosso, da universidade, foi essa mesma realidade, né? Para fazer um diagnóstico. Então, muitas vezes, esperar por esse diagnóstico para propor adaptações faz com que a criança fique com uma defasagem muito grande, né? E também isso evidencia a importância do pedagogo nesse processo, né? Porque é ele que pode propor essas adaptações. Estou correta? Exatamente, exatamente. O professor, em geral, ele é o primeiro olhar que essa criança tem.
né? Porque a família em casa sente a dificuldade, mas isso mascara muito também, né? Porque em casa, às vezes é mais difícil tomar disciplina, às vezes é mais complicado você ter um ambiente adequado, separado para essa criança estudar, apesar da gente saber que isso é necessário, mas nem sempre isso é possível, né? E na escola, quando você tem um grupo, você consegue perceber quem não está funcionando bem dentro desse grupo. Né? E a partir daí tomar certas decisões e alternativas pedagógicas, né, para promover novas situações para a criança e reavaliar a cada etapa o que está acontecendo. Realmente não está conseguindo, realmente não está dentro do que a gente esperava. Vamos buscar ajuda para essa criança. Ótimo. A gente recebeu uma pergunta agora, e eu acho que como a gente está falando sobre essa questão da escola inclusiva, acho que ela cabe bem. Seria, você acha, Patrícia, que o aluno com dislexia deve ser separado em sala de aula? Separado da sala de aula, eu não concordo. Eu acho que em certas situações, para a realização de avaliações, é necessário sim. Né? Até pela questão do maior tempo de prova, é complicado muitas vezes dentro da dinâmica, né? Você oferecer 10, 15 minutos a mais, que muitas vezes é o suficiente para terminar alguma avaliação, né? E está todo mundo falando dentro da sala, ou a turma começou a descer para o recreio e a criança fica, né? Então, será que realmente isso está facilitando ou isso está atrapalhando? Né? Então, a gente volta à questão do ambiente adequado, né? Mesmo dentro da escola, a gente tem que pensar nisso. Tá? Agora, sair de sala de aula, eu só acho que isso funcione, que seria importante quando você tem espaços na escola, né? Que a gente tem algumas escolas assim, né? Com uma sala já múltipla, uma sala de recursos, onde você pode desenvolver outras habilidades. Mas aí eu penso que já é um horário que já ficasse organizado dentro desse cronograma da criança. Né? Até porque, para não ficar tão marcada essa diferença de que na aula tal ele sai porque ele não dá conta. Né? Que inclusão é essa que eu tiro? Né? Que eu estou excluindo. Então a gente tem que. É muito tênue essa diferença, né? Quando eu incluo e estou fazendo uma exclusão ao mesmo tempo. Né? Então tudo depende do manejo, como você lida com isso na tua rotina, né? E a forma como essas coisas vão sendo apresentadas, tanto para a criança quanto para o grupo. Né? Então, a sala de recursos ela é muito importante, ela funciona, né? Mas ela tem que ser pensada dentro desse horário escolar, né? Para que não fique esse registro do sair porque eu não funciono ali. Né? Não, você sai porque tem um momento que é mais especial para você. Né? É diferente. E quando a gente tem a possibilidade de, em alguma sala, de a gente trabalhar com grupos menores, então às vezes, para uma atividade específica, a gente separa alunos com perfis que são mais parecidos para estimular algum conhecimento específico. O que você acha desse tipo de abordagem? Acho muito importante. Acho que funciona bastante. Na Clínica Escola a gente teve uma experiência nesse sentido. A gente desenvolveu um grupo de estimulação de leitura escrita. São crianças que algumas com diagnóstico de dislexia, outras ainda sem diagnóstico fechado, mas que a gente vê pelo perfil que está caminhando para isso. Então, era um grupo de 6 crianças, onde foi desenvolvido um trabalho que termina agora no final de novembro. Né? E foi um ganho muito importante. Já a começar pela autoestima dessa criança. Crianças na faixa de 7, 8 anos, e que começaram a perceber que eles não estavam sozinhos nessa dificuldade. Então, que, o fulano também lê que nem eu leio. Olha, o outro, ele também está escrevendo assim, entendeu? Então, a própria correção de um para o outro já ajudou bastante, tá? Eles começaram a colaborar com o outro, né? Eles começaram a se perceber como eu não sou o único, eu sou mais um que tem dificuldade e precisa de ajuda, entendeu? Né? E foi muito, muito produtivo, sabe? Foi um trabalho bem bacana, a gente viu eles se desenvolverem suas habilidades, né? Na leitura, na escrita. As famílias trouxeram esse retorno para a gente também, de bilhetinho que vinha da escola, dando parabéns para a criança, porque ela alcançou novas etapas que antes não dava conta, né? E são crianças que estão sem atendimento individual, né? Então, para ver que, assim, que faz diferença, sim, né? Legal. E a gente recebeu um comentário, eu acho que você pode contribuir também com a sua experiência. Algumas vezes, quando a gente organiza a sala em grupo, ou quando a gente trabalha com um aluno que ele vai deixar a sala para ir para uma sala de recurso, é comum que alguns alunos do lado façam comentários. Então, comentem sobre aquela criança. Então, como que a gente trabalha com o restante do grupo? A gente tem que trabalhar a autoestima da criança que está saindo da sala ou que está sendo alocada num grupo específico. Mas e o restante da sala, né? Como fazer essa abordagem?
Pois é, eu tenho uma linha de trabalho que eu penso que a gente tem que ser muito esclarecedor com as crianças também. E isso dificilmente acontece. A criança não sabe por que aquele colega sai, não sabe por que ele tem tanta dificuldade, entendeu? Então, não pontuar, o fulano está saindo por causa disso. Mas um trabalho de conscientização dentro da sala de aula também, que existem certas questões ao longo da aprendizagem da gente que podem nos comprometer. Então, existe a dislexia, existe a desortografia, né? Porque a própria criança já começa a desenvolver um senso crítico também, né? A ponto até de se perceber, funciona para quem está na dificuldade, funciona para quem não tem e começa a ter um entendimento melhor, né? E começa também, foi muito legal isso, porque a criança começou a levar essas informações para casa, né? Nossa, mãe, você sabia que tem isso, isso e isso? Nossa, mãe, você sabia que disléxico? Aquele meu amigo, eu acho que ele é assim, né? Então a gente não precisa falar diretamente. Mas daí que a gente promove dentro do vocabulário mais adequado, que não é a mesma palestra que a gente vai dar para pai, para professor, que a gente vai falar com a nossa sala de aula, né? Mas eu acho que é fundamental. E isso para qualquer aspecto de inclusão. Sim, sim. Eu estava até lembrando aqui e pensando que a gente tem alguns recursos, alguns livros, né, de criança que trabalham com essa questão, né? Sei lá, os próprios gibis da Turma da Mônica às vezes abordam alguns aspectos de inclusão, trazem um personagem que é cadeirante, um personagem que tem autismo, né? Já tiveram algumas edições. Sim. E que talvez trabalhar com esses materiais com um grupo pode ajudar. O que você acha disso? Sim, sim, porque da mesma forma que você não trata diretamente, porque, por exemplo, eu lembro dessa edição que começou a introduzir o personagem que era cadeirante, né? Uhum. E assim, eu não tenho nenhum cadeirante na minha sala de aula, eu vou trabalhar isso, mas é uma forma de você sensibilizar. Então, você não fala diretamente sobre o que está acontecendo na sua sala, mas você começa a promover esse senso crítico, né? De que eu tenho que respeitar o outro, de que existem diferenças, e que ele tem direito de estar ali no mesmo espaço que você, né? Então, eu acho que isso é uma forma de você fomentar não só o conhecimento, mas principalmente o respeito dentro da sala de aula, né? E eu acho que a partir daí as coisas começam a fluir bem entre as crianças, né? A maioria dessas crianças em casos de inclusão, elas começam na mesma escola e quando não é por uma questão da escola não ter as séries, né, avançadas, essa criança fica. Por quê? Por causa do vínculo, por causa do acolhimento, né? Então, desde cedo você trabalhar isso. Quando, infelizmente, não acontece, você precisa trocar essa criança, né? Ah, foi pro primeiro ano, vai ter que trocar de escola, né? Então, que a escola já comece a promover lá no início do ano letivo todo esse trabalho, que não precisa ser diretamente no que acontece, mas como esse exemplo, né? Tem a revistinha, tem o aluno que é cadeirante, né? Não é o cadeirante que está lá, mas tem alguém que eles vão fazer a associação de que precisa de um cuidado, de um olhar diferenciado. Muito legal. Inclusive, a gente recebeu um comentário, né? Na verdade, meio que uma pergunta mesmo, de uma mãe dizendo que ela tem um filho com 9 anos e ela não sabe explicar para ele por que ele precisa de ajuda. Então, ele faz fono, faz psicólogo, acompanhamento psicológico, e ela não sabe como explicar isso. Então, talvez, a gente já falou aqui sobre algumas estratégias de usar livros, enfim. Ontem a gente teve uma mãe, que foi a Gabriele, do CMT, falando que para dar o diagnóstico, para conversar com a filha sobre o diagnóstico, ela utilizou um vídeo de uma menina de 9 anos, que a menina contava, 9 ou 12, não me lembro a idade, acho que era 9, né? E aí a menininha contava sobre as dificuldades no vídeo, ela ia falando como que era a dislexia, e ela, junto com a filha, assistiu e a filha se identificou, né? Então, essa questão de se identificar, né? Então, não sei se você tem mais alguma outra dica para dar para essa mãe. Ah, muito bacana. Eu acho que essa busca por referências é muito importante, né? No adolescente, principalmente, eles já fazem isso naturalmente. Por que eles se identificam com youtubers, com personagens de TV? Porque existe essa contrarreferência, né? E mesmo sendo mais jovem, a criança precisa disso quando ela está se colocando num lugar de que nem todo mundo está igual a ela e que ela está começando a se destacar por um aspecto não tão positivo, né? Então, a busca de referência é fundamental. Eu acho bacana também conversar com a equipe que trabalha com essa criança, porque, assim, para você ter uma ideia, toda criança que chega no meu consultório, a primeira pergunta que eu faço, por que você veio aqui hoje? Para me conhecer? E a maioria fica com aquela cara de não sei. Então, eu acho que tem que começar a partir daí.
Ele tem que ter, porque a vida dessa criança não pode virar doença. Né? E aí ele vai na fono, vai na psico, vai na TO, vai não sei mais aonde, né? E não tem tempo nem para fazer uma natação, para jogar um videogame. Até porque isso não é muito bom, então todo mundo manda cortar. Né? Existe uma parte da vida que é natural que essas coisas aconteçam. Então, eu acho que é muito importante que a própria equipe conduza dessa forma com a criança. Não é? Por que você veio aqui hoje? O que está acontecendo que você está precisando da minha ajuda? Não é? E aí, se ele não consegue perceber isso, que muitos não conseguem, então, olha só, a fono, quando a gente está com alguma dificuldade na escola, às vezes pode te ajudar. Por isso que você veio aqui conversar comigo hoje, eu quero entender o que está acontecendo. Eu sou muito franca com as crianças, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Porque se a gente cria aquela cortina na frente e a coisa começa a ficar meio um tabu, não comenta que a nota foi ruim na escola, não mostra pra ninguém o boletim, entendeu? Não, bota lá na geladeira o boletim, né, se for o caso, e vamos mostrar que, olha, houve um sucesso aqui, olha o que você conseguiu conquistar, como é que estava e agora como é que está seu desempenho, que está evoluindo, entendeu? Então eu acho que tudo que for um aspecto que a gente torne isso de alguma forma positivo para ela, vai funcionar. Porque tudo que aparece na frente quando vem o diagnóstico é negativo. Não é bom. Entendeu? Então, casos de sucesso, sabe? É uma coisa que a gente tem, né? E bastante. Né? O próprio Insta do Instituto promove muito isso, né? Olha só quem é esse cara. Você sabia que ele é disléxico, né? E aí fica todo mundo assim, nossa, como assim? Então é por aí, né? Mostrar que assim, existe vida além da dislexia, né? E eu acho que você está colocando uma coisa que é muito bacana, que é a gente trabalhar com a questão da inclusão, da diferença na sala de aula, nas famílias, e a escola pode ser um lugar legal para começar, independente da gente ter uma criança naquela sala com uma condição, ou naquela escola. Então, exatamente. O ambiente escolar pode estar preparado, né? Eu vi um comentário agora aqui sobre uma mãe falando como sensibilizar os outros pais a respeito da dislexia. Então, acho que por aí também pode ser um caminho, né? Da gente conversar com a escola e, quem sabe, a escola promover rodas de conversa, na própria reunião pedagógica ter um espaço, né? Você já teve alguma experiência assim? Sim, sim, exatamente, porque muitas vezes a dificuldade não acontece dentro da sala de aula, né? Os colegas, eles têm um entendimento. Pode sair um comentário ou outro, né, que não é bom, mas acontece, porque são crianças, são adolescentes, entendeu? Isso faz parte, né? Mas, assim, em geral, a grande dificuldade vem de fora, né? Vem de casa. Então, assim, se uma criança tem um comportamento não muito agradável com um colega que está em dificuldade, quando a gente vai estudar um pouco essa família, a gente vê que a dificuldade está vindo de lá de casa. Não é? Então, existe um trabalho de conscientização anterior que é muito importante. Hoje em dia, a gente sabe que é difícil que todos os pais participem de reuniões pedagógicas, entendeu? A gente tem essa dificuldade também, né? Normalmente, quem está muito junto é quem não dá trabalho para a gente, né? Então, isso é um desafio, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, essa divulgação, esse trabalho interdisciplinar, né? E colocar dentro das reuniões pedagógicas essa conscientização. Eu acho que isso é muito importante. E cada vez mais isso vai ser desafiador, tanto para a gente da área clínica quanto para a escola, né? Porque está acontecendo esse movimento de distância. Então, eu estou terceirizando. Se eu contrato a fono, eu terceirizei esse problema. A fono que vai resolver. Se eu estou contratando a escola e está com mediador e tem sala de recurso, e eu estou, às vezes, pagando mais caro uma escola por causa disso, eu estou terceirizando esse problema. A gente sabe que, assim, não é o padrão, mas que isso acontece. Então, cabe também, do nosso lado, a gente ser o quanto mais inovador possível for para alcançar essa família. Porque essa informação tem que chegar lá. E o trabalho em cima das nossas crianças, eles têm que passar pelo trabalho da família. Não tem jeito. Porque muitas vezes chega um comentário em casa e aí a família aparece na escola, né? Olha, meu filho chegou em casa falando isso, isso e isso. Como assim? Então tem que ter esse entendimento. O tempo está passando super rápido, a gente tem mais 10 minutinhos, mas eu queria que você contasse um pouco, se é que você já vivenciou, um pouco de a dificuldade, né? Quando a gente chega numa escola e tem uma barreira de comunicar, de contar, como que a gente pode lidar com isso, né? Porque às vezes isso é algo que acontece. A gente ouviu ontem
2 disléxicos adultos que tiveram a experiência de ter que trocar de escola. A gente ouviu 2 mães falando que elas trocaram os filhos de escola. Então, às vezes, esse primeiro contato com a escola, a partir do momento que a gente tem ou um diagnóstico, ou que a gente precisa apresentar que a criança tem uma dificuldade que ainda não está com um laudo, mas que precisa ter algum tipo de adaptação, às vezes a gente encontra barreiras, né? Diferentes, mas barreiras. Então, se você já teve essa experiência e como você pode dar uma dica para o pai ou até para o próprio profissional que está encontrando essa barreira no contato com a escola. Sim, sim. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente tem o esclarecimento em relação às leis que amparam isso. Acho que é uma fala importante. Claro que não é agradável você ter que chegar num discurso dessa forma. É lei, é direito garantido e a gente vai fazer. E vocês precisam fazer, né? Mas é importante que o outro lado saiba que você tem esse conhecimento. Eu acho que a conversa já fica um pouco diferente quando você está embasado, né? Em segundo lugar, enquanto profissional, eu acho que a gente tem que estar aberto às visitas técnicas, a buscar por essa equipe, porque na maioria das vezes não fazem porque não conhecem, porque não sabem por onde começar. E fazer um plano de educação individual para cada aluno que tem uma dificuldade específica, sendo com diagnóstico ou não, é um trabalho danado. E muitas vezes você faz todo o plano, daí desse plano saem as estratégias. E quando você chega na sala de aula para aplicar, não funciona. E aí você tem que se reinventar, às vezes, para o mesmo dia. Então, eu acho que tem que ter a consciência do lado da família também de que é um trabalho bem pesado, é um trabalho desafiador, é um trabalho difícil de se comprometer, né? Mas que a família tem que chegar com essa fala, o profissional que lida com essa criança tem que chegar com essa fala, dessa noção do que são esses direitos, né? E com essa visão de que para o outro lado também não vai ser fácil. E não vai ser de um minuto para o outro que se resolve, né? Em relação à escola, o que eu sempre oriento e o que eu faço muito de visita às escolas é esse preparo antes desse aluno começar o ano, né? Então tem que ter consciência de que esse trabalho vai ter que começar antes. Não dá para chegar no primeiro dia de aula e começar a organizar as coisas, porque não vai funcionar, não dá tempo. Não dá tempo, né? Então tem que ter o plano de educação individual, tem que mapear quem são essas crianças, né? Buscar a parceria com o apoio, com o suporte de saúde que ela já tem, seja fono, seja psicopedagoga, seja terapeuta ocupacional, né? Se não é possível a presença física, né, que seja por comunicação alternativa, entendeu? Então, o uso do WhatsApp, relatórios via e-mail, mas essa comunicação tem que existir, porque é assim que a gente monta esse plano e é assim que ele tem chance de dar mais certo, né? Tá? Acho ótimo, acho que você abordou de um jeito excelente, né? A gente recebe muito essa demanda, né, de mães que ficam indo para cá, indo para lá e fazendo... Exatamente. Esse fio, e eu acho que tem uma questão de que já é difícil para o profissional que é especialista, para o educador, que dirá para a mãe, se ela ficar responsável por todo esse processo, acaba sendo um desgaste muito grande, e muitas vezes ela não consegue fazer da melhor maneira possível. Como a gente está faltam 5 minutos para finalizar, eu queria que você deixasse assim o seu maior recado, assim, de especialista para o professor, de especialista para a escola. Então, para professor, para a escola, eu digo assim, busque ajuda, não seja omisso, né? Assim, não tem que ter vergonha do que não está dando conta, não tem que ter receio do trabalho que vai dar, né? Busca ajuda, porque você vai encontrar parceiros muito bons nesse trabalho, entendeu? E conheça esse aluno, se forme e se informe. Eu acho que a gente tem que buscar conhecimento a todo tempo, tanto escola como área clínica, a gente está sempre aprendendo, essas crianças são um baita aprendizado para a gente, então a gente tem que buscar informação, a gente tem que buscar formação e a gente tem que buscar parceria, porque sozinho nem um lado nem o outro vai funcionar. Acho que é por aí. Ótimo. E aí mais um recado, que seria do especialista para o especialista mesmo, né? De um especialista que tem a experiência na educação inclusiva, para um especialista que é mais clínico e não faz esse contato tão próximo com a escola. Então, eu acho que aí nesse caso, porque muita gente está começando na área, ou começou a aparecer mais casos desse tipo de aprendizagem dentro do consultório, né? E aí como é que eu lido com isso? Entendeu? Então, assim, a formação continuada para a gente é fundamental, eu acho que isso para toda a profissão, né? Mas principalmente a visita escolar. Não dá para você orientar sem você saber que espaço é esse.
E a criança, ela se comporta diferente no consultório que na sala de aula, que em casa. Né? Então, cada lugar, ela vai ter um comportamento típico, porque é o coletivo. No consultório, a gente está na zona de conforto, é um para um. Tudo tem chance de dar muito mais certo. Então, a visita técnica, ela tem que acontecer. Seja o profissional que está começando, que precisa entender como é que é esse funcionamento, né? Seja o profissional que já tem uma bagagem, porque aí tem uma visão muito melhor, né, do que é quando chega, agora eu entendi por que eles não estão dando conta. Né? E aí você consegue promover adaptações ambientais, pedagógicas mais efetivas. Né? Eu não posso orientar quem eu não conheço. Ótimo, ótimo, perfeito. Patrícia, muito obrigada por ter aceitado participar da live, por ter aceitado o nosso convite. Acho que você trouxe uma contribuição muito importante e relevante. A gente tem muitos pais, muitos profissionais da área de educação e da área da saúde que perguntam sobre essa questão do contato, e acho que você esclareceu muito. Faz toda a diferença mesmo ter um profissional que tem experiência na área da inclusão. Obrigada pelo... Obrigada a vocês pelo convite. Mais uma vez, fiquem super à vontade. Os pais que quiserem entrar em contato, pode mandar mensagem pelo Instagram, pode mandar mensagem lá pelo canal do YouTube, que eu respondo sempre rápido, entendeu? Isso não é problema. Em qualquer lugar que você esteja, para pedir orientação, para pedir um encaminhamento, se conhece profissional, da mesma forma que vocês dão esse suporte, eu faço muito isso também pela facilidade dos canais de comunicação. Né? Tá bom? E muito obrigada, gente. Obrigada. Só lembrando que agora, meio-dia, a gente vai ter mais uma live, que vai ser com a doutora Simoni Lopes, que é uma advogada especialista em direito educacional, e ela vai responder essas dúvidas sobre direito e legislação. Inclusive, a gente teve uma, mas como meio-dia a Simoni vai estar aqui, ela vai responder com maior propriedade do assunto, tá bom? Obrigada, Patrícia. Tchau, gente. Até a próxima.